Bem, o que você vai ler neste tópico é uma conversa que eu tive com o nosso querido irmão Romário em 2007. Veja que já são passados 5 anos. E nós estamos conversando sobre o primeiro ponto de doutrina, sobre o ocultismo, e depois evoluiu a conversa para a inspiração e inerrância das Escrituras. Então eu estou explicando para ele que a Bíblia tem a inspiração divina, que a Bíblia não tem erros. Mas ele diz que tem. Ele diz, por exemplo, que os falsos profetas, com as falsas profecias relatadas na Bíblia, porventura são inspiradas por Deus. Ele diz também a respeito de Pedro. Pedro, quando o Senhor Jesus falou para os discípulos sobre o seu martírio futuro, que ele seria crucificado, Pedro quis dissuadi-lo dessa ideia, dizendo: de maneira nenhuma te acontecerá isso, né? E também ele relatou lá uma conversa de Jó com os seus amigos, dizendo que Deus jamais inspiraria Pedro a dizer estas coisas e jamais inspiraria Jó a dizer o que disse. Bem, naquele tempo ele não tinha a menor noção do que é inspiração divina. Provavelmente ainda não tem noção do que é inspiração divina. Ele fala aí na inerrância das Escrituras, inspiração divina, a Bíblia não tem erros e tal, mas ele realmente não deve saber do que é inspiração divina. E muitos dos que leem e veem as coisas que eu escrevo e veem agora este vídeo, também não tem noção do que é inspiração divina. Então veja, a inspiração divina consiste em Deus inspirar o autor do Evangelho ou das cartas, escrever o que eles escreveram. Então veja, Deus jamais inspira, por exemplo, o diabo a dizer uma mentira. O diabo é falastrão e é pai da mentira. Agora Deus inspira o autor do Evangelho, das cartas, a escrever as falas do diabo. Por quê? Porque é da vontade de Deus que a gente saiba qual é o propósito do diabo, qual é o seu proceder, como é que ele age. É por isso que Deus inspira estas coisas. Mas Deus não inspira ninguém a dizer coisas mentirosas, e como você pode encontrar no texto bíblico. As falsas profecias, Deus não inspirou as falsas profecias dos falsos profetas. Mas Deus inspirou o autor do livro a registrar o que foi que o falso profeta disse. Isso chama-se inspiração. Então, Romário está me acusando hoje de não crer na inerrância das Escrituras e tal. Na realidade, eu me indignei com a congregação de princípio quando descobri que eles tinham adulterado o primeiro ponto de doutrina, com o acréscimo da palavra contendo. E eu descobri que isso foi feito secretamente. Então, de imediato, me indignei com isso, porque Deus me fez saber que nesse desvio doutrinário, que eles já estavam escrevendo o desvio doutrinário no estatuto, a adulteração do primeiro ponto de doutrina, havia muito erro, muito absurdo, tá? E isso escondido em listas secretas. Hoje eu sei muita coisa e denunciei estas listas para as pessoas saibam o que está realmente acontecendo. E descobri coisas graves, como também a negação da divindade de Jesus Cristo desde o seu nascimento. E outras coisas mais aí que eu tenho denunciado. Então examine aí o tópico aí sobre essa conversa de 5 anos atrás. Nós estamos conversando sobre as Escrituras Sagradas, a sua infalibilidade, a sua inerrância. Então,
Observe também o seguinte, que há 5 anos atrás ele se atrevia a conversar sobre outras coisas, né? Hoje ele só tem um discurso. O negócio dele é o véu. Não interessa para ele se está errado ou se está certo, que a gente não está condenando o uso do véu. O que a gente condena, não somente eu, como as demais igrejas evangélicas, é fazer do uso do véu uma doutrina excludente, daquelas que excluem, do tipo, a congregação é a virgem escolhida do Senhor porque usa o véu. As demais é tudo do capeta. Em se dizer que a mulher que ora a Deus ou profetiza sem a cabeça coberta, Deus não está ouvindo a oração, é o capeta que está falando na boca dela, porque não está usando o véu. Entendeu? O paninho na cabeça não torna ninguém melhor do que os outros. Então vá, examine isso aí. Depois a gente vai fazer mais alguns comentários.